Elas desafiam a lógica, quebram todos os padrões conhecidos e reescrevem completamente as regras de família, desde bebês cobertos de tatuagens até famílias que precisam aprender a sobreviver sem as mãos. Essas famílias extraordinárias não são apenas diferentes. Elas existem fora de todos os padrões que a sociedade impôs. Elas não são limitadas por ele ou ela, por masculino ou feminino, por rótulos rígidos. Não binário é apenas um termo. Na verdade, elas surpreendem o mundo inteiro. Fique conosco enquanto o relógio começa a contagem regressiva das 15 famílias mais peculiares do mundo, onde cada história transcende a imaginação, e cada família é uma prova de que ser diferente não é uma fraqueza, mas uma força. 15. Os gigantes da vizinhança. Incomodado por ter a visão bloqueada em um show? Tente ficar atrás da família Trapp, a família mais alta do mundo. Esqueça os assentos da primeira fila. Nesse caso, você provavelmente precisará de binóculos para ver o palco. Morando em Esco, Minnesota, a família Trapp não é apenas alta, mas tão alta que entrou para o Guinness World Records. A altura média de toda a família chega a 2,03 metros. Onde quer que os pais Scott e Chrissy e seus 3 filhos, Savannah, Molly e Adam, apareçam, todos os olhos se voltam para eles. E não, eles não são jogadores de basquete. São apenas pessoas comuns, vivendo em outro patamar. As atividades diárias se tornam engraçadas e inconvenientes. Portas que batem na cabeça, tetos sempre baixos, e a compra de sapatos quase impossível sem serem feitos sob medida. Ir ao supermercado não é diferente de um desfile, com olhares curiosos e sussurros atrás deles. No entanto, a família Trapp abraça sua altura em comum com humor e humildade. Eles brincam que têm uma vantagem na multidão, sempre se encontrando facilmente de longe, ou lembrando-se constantemente da frase comum: cuidado com a cabeça. Do sofá, da cama ao chuveiro, tudo parece comicamente pequeno. Um lembrete diário de que eles são realmente diferentes. 14. A família real superlotada. Você acha que seus encontros familiares são cheios o suficiente? Espere até conhecer o rei de Camarões, que redefiniu completamente o conceito de família grande. No verdejante reino de Bafu, em Camarões, o rei Abambi II levou a questão familiar a uma escala que deixa qualquer um de queixo caído. Herdar 72 esposas de seu falecido pai foi apenas o começo. Desde que assumiu o trono, esse número continuou a aumentar, elevando o rei a mais de 100 esposas e quase 500 filhos. O mais surpreendente é que essa gigantesca máquina ainda funciona de forma relativamente suave. Cada esposa assume um papel claro no reino, desde tarefas diplomáticas até a gestão da vida interna do palácio. O segredo? Divisão de tarefas em escala épica. Quando uma refeição em família não é diferente da vida em uma aldeia inteira, o espírito comunitário não é mais uma opção, é uma necessidade. Então, por que tantas esposas e filhos? É uma combinação de tradição e prestígio. Em Bafu, o número de esposas reflete o poder, a prosperidade e a influência do rei. No entanto, lembrar centenas de aniversários, datas comemorativas, sem falar em comida, roupas e moradia, deve ser como administrar uma grande corporação. Essa grande família real exige uma capacidade organizacional que faria qualquer CEO se curvar. Você já imaginou conversar com uma língua que quase não cabe na boca? Essa é a história da família Schlenker, de Syracuse, Nova York, onde línguas extragrandes são uma especialidade da família e recordes mundiais são apenas um tópico de conversa comum à mesa de jantar. Pai e filha, Byron Schlenker e Emily, detêm o recorde mundial do Guinness pela língua mais larga já registrada. Byron possui uma língua de 8,
6 centímetros de largura, ainda maior que muitos modelos de smartphones. Emily o segue de perto com 7,34 centímetros de largura, provando que esse gene especial é transmitido perfeitamente. O interessante é que esse superpoder foi descoberto completamente por acaso. Ao ajudar Emily com uma tarefa sobre recordes mundiais, Byron mediu sua língua e imediatamente percebeu a anomalia. Pouco tempo depois, Emily também mediu e descobriu que não apenas herdou o DNA de seu pai, mas também compartilhou o título de campeã. Desde que estabeleceram o recorde em 2014, a família Schlenker desfruta de sua fama única por meio de sessões de fotos, programas de televisão e o espanto do público. Para eles, isso não é uma esquisitice, mas uma forma de transformar a diferença em alegria. Afinal, quantas pessoas no mundo podem dizer que apenas esticar a língua já lhes trouxe fama? Você consegue imaginar passar a vida inteira focando apenas em 2 cores? Em Bengaluru, na Índia, a família de Seven Raj transformou isso em realidade, e até mesmo em uma marca registrada que torna toda a vizinhança inconfundível. Eles vivem em um mundo de vermelho e branco, literalmente. Seven Raj é o centro desse império de cores. Para ele, o vermelho simboliza energia, vitalidade e paixão, enquanto o branco representa pureza e organização. De carros, móveis, roupas a pequenos objetos como escovas de dente ou pastas de dente, tudo segue rigorosamente essas 2 cores. A obsessão começou na adolescência, mas realmente explodiu quando ele se casou com Pushpa, que não apenas não se opôs, mas apoiou totalmente esse estilo de vida em comum. Com o tempo, seus filhos cresceram nesse mundo vermelho e branco, e orgulhosamente continuaram a tradição da família. Toda vez que a família sai, eles parecem um show bem orquestrado. Os vizinhos não precisam ver seus rostos para saber que eles voltaram para casa. Basta ver o vermelho e o branco inundando o espaço. Da TV à geladeira e à máquina de lavar, cada item é reformado para combinar com a paleta de cores. A regra de compra é simples: sem vermelho, sem branco, não compra. A cidade inteira parece se tornar um playground de caça a produtos das cores certas para essa família peculiar. Na próxima vez que você se irritar com 2 meias de cores diferentes, pense em Seven Raj e pergunte a si mesmo: você conseguiria viver a vida inteira com apenas 2 cores? Para a maioria de nós, 10 dedos são o padrão. Mas para a família da Silva, isso é um pouco estranho. Geneticistas explicam que essa condição é hereditária, o que significa que, nesta família, eles não apenas dão as mãos, mas também transmitem o número de dedos através de gerações. Ter mais de 10 dedos tornou-se algo completamente normal para eles, a ponto de bebês que nascem com apenas 10 dedos, às vezes serem considerados anormais. Inicialmente, a família da Silva enfrentou olhares curiosos, sussurros e bastante surpresa das pessoas ao redor. Mas em vez de evitar, eles escolheram encarar com humor e orgulho. Com o tempo, essa diferença os transformou em celebridades locais. Turistas de todos os lugares vêm apenas para ver de perto a família com dedos demais. E claro, eles estão sempre prontos para acenar para todos. Afinal, eles têm dedos de sobra para isso. A família da Silva nos lembra que às vezes, o que nos torna diferentes é o que faz o mundo se lembrar de nós por mais tempo. Se você acha que um dia de cabelo bagunçado já é ruim o suficiente, tente viver na família Gomes Acives, onde o cabelo não cresce apenas na cabeça, mas cobre todo o corpo. Vivendo no México, eles foram reconhecidos pelo Guinness World Records como a família mais peluda do mundo. Os membros nascem com uma condição extremamente rara chamada hipertricose congênita generalizada, também conhecida pelo nome dramático de síndrome do lobisomem. Do rosto às mãos,
costas e pernas, uma espessa camada de pelos cobre quase cada centímetro do corpo. Victor Larry Gomes, o rosto mais famoso da família, embora seja bem difícil de ver o rosto, aproveitou sua aparência única para se tornar um artista, atraindo públicos de todos os lugares. Mas por trás da fama, há muita dor. A família já enfrentou olhares curiosos, provocações e preconceitos pesados. Em vez de se abater, eles escolheram transformar a diferença em força. Larry brinca que passa horas todos os dias lavando, escovando e cuidando de seus pelos, e que namorar foi um desafio no começo. Hoje, os Gomes Aceves caminham com confiança, provando que não há nada a esconder, mesmo que você tenha mais pelos do que o mundo jamais viu. Depois de uma noite cansativa, às vezes você sente que só quer rastejar para casa. Mas para a família Ulus, em uma vila remota na Turquia, mover-se com as mãos e os pés é algo completamente natural no dia a dia. 5 membros desta família usam a marcha quadrúpede, ou seja, andam de 4, com uma flexibilidade surpreendente. Quando os cientistas os descobriram pela primeira vez, o mundo ficou imediatamente em polvorosa. Alguns sugeriram que era um vestígio da evolução regressiva de nossos ancestrais, enquanto outros suspeitaram de fatores ambientais. Após muitas pesquisas, a causa foi identificada como ataxia cerebelar, um distúrbio raro que afeta o equilíbrio e a coordenação motora. Apesar de se tornarem o centro da curiosidade global, a família Ulus enfrentou tudo com calma e bom humor. Eles até brincam que são especialistas em rastejar. Enquanto os pesquisadores continuam a debater, a família Ulus simplesmente segue em frente à sua maneira, de 4, com confiança e orgulho. Quando seu cabelo é capaz de fazer os ícones da moda virarem a cabeça, é bem provável que você pertença à família Souza, onde a beleza não é apenas sorte, mas genética. Samuel Silva, um garoto brasileiro, não apenas tirou a sorte grande na loteria genética, mas também a transformou em um passaporte para o mundo da moda internacional. Samuel nasceu com piebaldismo, uma condição genética rara, que causa manchas brancas proeminentes na pele e no cabelo, devido à falta de células pigmentares. Em vez de esconder, Samuel aceitou com confiança sua aparência diferente, e rapidamente se tornou um modelo requisitado. O mais especial é que essa não é uma característica apenas dele. A mãe, a avó e muitos outros membros da família Souza possuem características semelhantes, transformando cada reunião familiar em um verdadeiro desfile de moda. O piebaldismo é completamente inofensivo, mas seu impacto não é pequeno. A família Souza transformou o que antes era considerado incomum em um motivo de orgulho. Samuel hoje desfila em passarelas, aparece em capas de revistas e inspira milhões de pessoas. Diferente não é para esconder, mas para brilhar. Altura não mede amor. Se você já pensou que o amor precisa de simetria, a história de Anton Kraft e Tina Bell vai te fazer repensar. Anton tem apenas 1,32 m, mas é o halterofilista mais forte do mundo em sua categoria, capaz de levantar 4 vezes o seu próprio peso. No entanto, sua maior conquista não está na academia, mas sim no seu relacionamento ousado com Tina Bell, sua namorada de 1,90 m, uma mulher trans, charmosa e confiante. A diferença de altura marcante sempre os torna o centro das atenções onde quer que apareçam. Mas, em vez de evitar os olhares curiosos, os dois escolhem enfrentar a situação com bom humor. Anton brinca que é mais baixo apenas para ficar mais perto do coração de Tina, enquanto Tina afirma que sua pequena estatura guarda uma personalidade gigante. Conhecendo-se através de amigos na Flórida, eles rapidamente provaram que o amor não segue nenhum padrão. Ignorando os sussurros, Anton e Tina sempre caminham com confiança, mostrando que o mais importante em um relacionamento não é a altura, mas o respeito, a coragem e a capacidade de amar plenamente. Família sem gênero.
quando o amor não precisa de rótulos. O que aconteceria se uma criança crescesse sem ser rotulada por gênero desde o nascimento? A família Dennis transformou essa pergunta em realidade ao criar seu filho, Sparrow, sem revelar ou sequer determinar seu sexo biológico. Para os pais Ari e Julia Dennis, essa não é uma rebeldia, mas uma escolha consciente. Sparrow é criado com pronomes neutros, pertencendo ao grupo conhecido como They Be, e tem total liberdade para explorar a si mesmo sem ser limitado por estereótipos masculinos ou femininos. Essa decisão ousada gerou muita controvérsia, levando a família Dennis até a aparecer no programa do Dr. Phil. Mas eles permaneceram firmes, acreditando que a liberdade de autoconhecimento é o maior presente para o filho. Na Flórida, de roupas e brinquedos a aniversários, tudo é neutro e escolhido pelo próprio Sparrow. Ignorando os olhares de desconfiança, a família Dennis responde com bom humor e serenidade. Para eles, o mais importante não é o gênero, mas uma criança feliz, criativa e amada incondicionalmente. A família de 12 dedos, quando o a mais se torna uma vantagem. No interior tranquilo perto de Brasília, Brasil, a família da Silva possui uma característica que intriga a todos. Cada um tem 6 dedos em cada mão, totalizando 12 dedos, e para eles, isso não é uma peculiaridade, mas um orgulho que passa de geração em geração. Essa condição é chamada de polidactília, uma característica genética rara que acompanha a família há 4 gerações. Com 14 membros, a casa deles está sempre cheia de risadas e dedos, exatamente 168 dedos. Se você quiser contar, a família da Silva costuma brincar que quase nunca derrubam coisas, tocam piano com mais facilidade que os outros e sempre têm vantagem em atividades esportivas. Geneticistas confirmam que é uma característica hereditária, a ponto de, nesta família, crianças que nascem com apenas 10 dedos serem consideradas raras. Embora já tenham enfrentado olhares curiosos, os da Silva escolheram reagir com bom humor. Agora, eles se tornaram celebridades locais, atraindo turistas que vêm de longe apenas para apertar suas mãos, e eles sempre acenam com alegria, porque afinal, dedos nunca lhes faltam. Se você já reclamou de ter um bad hair day, imagine ter pelos cobrindo seu corpo dos pés à cabeça. Essa é a vida diária da família Gomes Aceves, no México, reconhecida pelo Guinness World Records como a família mais peluda do mundo. Eles sofrem de uma condição genética raríssima, chamada hipertricose congênita generalizada, também conhecida pelo nome dramático de Síndrome do Lobisomem. Com pelos densos cobrindo o rosto e o corpo, os membros desta família não conseguem passar despercebidos na multidão. Victor Larry Gomes, o rosto mais conhecido da família, transformou sua aparência peculiar em uma carreira de artista, levando risadas e curiosidade ao público em todos os lugares. No entanto, o caminho não foi fácil. A família Gomes Aceves já enfrentou zombarias, olhares desconfiados e comentários maldosos. Mas, em vez de se esconderem, eles escolheram encarar a situação com confiança e bom humor. Larry costuma brincar que gasta horas todos os dias só para lavar e pentear os pelos. Hoje eles caminham de cabeça erguida, provando que ser diferente não é motivo de vergonha. Para esta família, quanto mais pelos, mais fortes eles são, e a confiança é a verdadeira beleza. Depois de um dia exaustivo, se arrastar para casa pode ser apenas uma expressão. Mas para a família Ulus, em uma vila rural na Turquia, mover-se de 4 apoios é o modo de vida natural todos os dias. Nesta família, 5 membros andam de forma quadrúpede, um fenômeno raro que chocou o mundo inteiro. Quando os cientistas abordaram a família Ulus pela primeira vez, uma série de hipóteses foram levantadas. Alguns sugeriram que era uma regressão evolutiva, enquanto outros suspeitaram de fatores ambientais. Finalmente, estudos identificaram a causa como ataxia cerebelar, um distúrbio que afeta o equilíbrio e a coordenação motora.
Apesar de se tornarem o centro da curiosidade global, a família Ullus não se sente inferior. Eles se movem com agilidade, flexibilidade e até brincam sobre sua forma peculiar de andar. Enquanto os cientistas ainda debatem, a família Ullus continua sua vida diária, provando que o que é considerado estranho para os outros pode se tornar sua própria identidade e orgulho. Você já ouviu a expressão "mudou tanto que nem reconheci"? Para a família Manarung, em Sumatra do Norte, Indonésia, isso não é mais uma metáfora. Afetados por uma doença genética raríssima chamada querubismo, muitos membros desta família têm rostos incomumente redondos, com bochechas inchadas e uma estrutura facial que muda com o tempo. Desde pequenos, sua aparência peculiar os tornou o centro de olhares curiosos, sussurros e inúmeras perguntas. Mas, em vez de se isolar, a família Manarung optou por abraçar a diferença com uma atitude positiva. Eles costumam brincar sobre seus rostos de bebê eterno ou suas bochechas redondas como airbags naturais. A história deles rapidamente se espalhou pelas redes sociais, atraindo a atenção da comunidade internacional. Não por pena, mas por sua rara atitude otimista e autoconfiante. A família Manarung provou que a beleza não reside apenas na forma do rosto, mas também em como as pessoas encaram o destino. Para eles, a diferença não é um fardo, mas uma parte inseparável da identidade familiar. A família Seios Falsos, quando a cirurgia se torna uma tradição. Loucura ou audácia? Para a família Marshall, de Nottinghamshire, Inglaterra, a cirurgia plástica não é apenas uma escolha pessoal, mas se tornou uma tradição familiar. A pioneira foi a senhora Chantal Marshall, mãe e avó, que fez sua primeira mamoplastia de aumento em 1996, passando do tamanho 44B para 42GG. Desde então, a jornada das cirurgias foi continuada pelas gerações. As 4 filhas adultas de Chantal seguiram o exemplo da mãe, elevando o número total de cirurgias na família para 13, com um custo estimado em cerca de 50 mil libras esterlinas. Para Chantal, a beleza artificial não é algo a ser envergonhado, mas um símbolo de sedução e uniformidade. Ela deseja que suas filhas se pareçam, do cabelo e maquiagem aos seios avantajados. A família Marshall rapidamente se tornou o centro das atenções locais, sendo apelidada de Família dos Seios Falsos. No entanto, nem todos concordam. A filha mais nova, Brittany, aos 14 anos, sentiu a pressão para seguir essa tradição, mas decidiu manter sua beleza natural até ser adulta. A pergunta é: até onde você iria para se encaixar na sua família? Desde famílias altas acima da média, até linhagens com características genéticas raras e estilos de vida e escolhas que fazem o mundo inteiro debater, todos têm algo em comum. Eles ousam viver de forma diferente. Pode ser estranho aos olhos da maioria, mas para eles, é simplesmente a vida cotidiana, onde o carinho, a aceitação e a autoconfiança são mais importantes do que qualquer padrão social. Essas famílias nos lembram que o normal nunca foi um molde fixo. Cada pessoa, cada família, carrega uma história única, e é essa diferença que torna o mundo mais diverso e digno de ser explorado do que nunca. Qual família mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar conosco, explorando as coisas estranhas, mas inspiradoras da vida.